Oi, turma! Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos e bora pra aula de hoje. Bem, o assunto de hoje são as variações linguísticas. É um assunto muito cobrado no Enem, em concursos, em seleções, né, que envolvem a disciplina de língua portuguesa, né? Variações linguísticas, como o nome já diz, são diversas formas de utilização da língua. Como é isso, né? O que elas são? Elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, são as diversas formas, diversas maneiras que a gente usa a língua portuguesa, né, a nossa própria língua, e elas foram modificações feitas pelo homem que são reinventadas a cada dia. Aqui no Brasil, uma variação muito comum é a variação regional. Cada região do Brasil se comunica de um jeito diferente, tem expressões de jeito diferente, chamam as frutas de nome diferente, por exemplo, mexerica e tangerina, né? A gente tem essas variações dentro do nosso próprio português aqui do Brasil. Essas variações, ela depende de alguns aspectos, tá? Tais como os aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Então, as variações, elas podem sofrer influência de alguns elementos, tá certo? Históricos, culturais, geográficos e sociais, tá certo? Vamos lá. A gente vai começar com a variação histórica. E o que é ela? Ela ocorre com o desenvolvimento da história. Exemplo, como o português medieval e o português atual. Exemplo, o português medieval, a gente tinha uma forma de falar bem diferente do que a gente tem hoje, né? Os termos, as expressões, né? Modificaram por causa da questão cronológica do tempo, né? O homem vai usando a língua de forma a promover essa variação. Um exemplo que a gente tem é que antigamente nós falávamos vamos em boa hora. Hoje a gente fala embora. E alguns lugares fala só o quê? Bora. Outros, bó. Outros fazem só o gesto, né? Então essa variação ela tem a ver com os elementos históricos, com o decorrer da língua portuguesa, com o passar do tempo, o homem vai utilizando a língua e ela vai sofrendo essas modificações, né? As sociais. As variações sociais, elas também têm seus elementos básicos. Ela depende do grau de escolaridade, ela depende da faixa etária, tem outros aspectos ali dentro dela, tá certo? E o que é a variação social? Ela é percebida segundo a classe social envolvida. Então, vai depender da classe social que ali está envolvida. Olhem só, eu botei como exemplo uma conversa entre o juiz e o morador de rua. A gente tem duas variações completamente diferentes causadas por elementos sociais. Então, nesse caso, a diferença entre a fala do juiz e a fala do morador de rua está relacionada à variação social, certo? Aí depois nós temos a variação situacional. E o que é essa? Essa variação, ela ocorre de acordo com o contexto, ou seja, de acordo com o momento no qual eu estou inserido ou aqueles elementos que ali estão envolvidos. Exemplo, eu me comunico com a minha mãe em casa, eu me comunico com o meu amigo lá na boate, eu me comunico com o médico e eu vou para uma audiência. Eu tenho 4 contextos de comunicação diferentes. Para cada contexto de comunicação, eu vou falar de um jeito diferente. E essa variação situacional, como o nome já diz, vai depender das situações de comunicação. É aí que entra a questão da linguagem formal e da linguagem informal. Vamos entender um pouquinho mais. Linguagem formal é também conhecida como linguagem culta. É aquela que segue, que faz o uso correto das normas gramaticais. Então, quanto mais aquela situação exige de mim normas gramaticais, eu digo que eu usei uma linguagem formal. Quando eu vou usar a linguagem informal, ou também chamada de linguagem coloquial, é a minha linguagem do dia a dia, é aquela que vai exigir menos de mim em relação às normas gramaticais. Então, se eu estou conversando com meu amigo na boate, eu vou usar uma linguagem formal ou informal? Vou usar uma linguagem informal. Se eu estou numa audiência, eu vou usar uma linguagem formal ou informal? Formal. Então, vai depender do ambiente no qual eu estou inserido, na situação de comunicação, certo? É lá, na situação e na social, que surgem duas palavras que a gente precisa discutir, que são as gírias e o jargão. O que são as gírias? As gírias são palavras ou expressões informais, certo? E elas são efêmeras, elas são passageiras, são usadas por determinados grupos sociais e elas passam rápido, né?
é o rochedo, né? Quem mais que a gente pode dizer? Cada localidade, às vezes cada grupo tem expressões, tem gírias, né, típicas de grupos sociais, né? Então, vai depender também desses grupos sociais. E elas são bastante passageiras. As gírias que se falavam na década de 80 são diferentes das gírias que se falam hoje. Por quê? Porque elas são passageiras, certo? O jargão. O que é o jargão? O jargão são palavras ou expressões típicas de determinado ambiente. Ou seja, um ambiente jurídico tem as suas expressões, palavras específicas lá usadas por contextos jurídicos. Então, eles têm expressões típicas lá. Os médicos também têm. Então, ali são jargões, palavras ou expressões típicas de determinados ambientes, que são diferentes de gírias, tá? As gírias são informais e efêmeras, tá certo? Agora nós vamos falar da variação geográfica, né? O que é a variação geográfica? Está relacionada com o local onde é desenvolvida, tal como a variação do português do Brasil e português de Portugal. Então a gente já tem uma variação geográfica aí. Nós que moramos no Brasil falamos português e quem mora em Portugal também fala, só que nós temos variações dessa mesma língua. Certo? É aí que entra o sotaque e o regionalismo. O que é o sotaque? Pessoas de determinada região pronunciam palavras, né, de algumas formas. É o caso da gente do interior de São Paulo, né? Fala portão, né? E aqui a gente fala porta, né? Portão, né? Tem gente que diz que nós aqui falamos cantando, né? Então o nordestino tem esse jeito cantado de falar. Então isso tem muito a ver com o sotaque. É um elemento fonológico, ou seja, são os sons, tá certo? E o regionalismo, existência de palavras ou expressões típicas de determinadas regiões, é o que eu falei. A gente tem a mesma fruta com dois nomes diferentes, né, em regiões diferentes, né? Então é aí que entra a diferença do sotaque e do regionalismo, que são variações geográficas. Eu queria chamar a atenção para vocês desse nome aqui, preconceito linguístico, né? O que é preconceito? É uma forma de discriminação, e na língua a gente também tem esse preconceito linguístico. E o que é isso? É uma forma de discriminação social pela forma como alguém se comunica. Nós temos muito a rotina, a forma de falar, fulano falou certo, fulano falou errado. Na verdade, a gente não tem essa forma de certo ou errado. A gente tem adequado e inadequado, seria o melhor, né? Adequado para aquele contexto e inadequado para aquele contexto, né? Então, eu acredito que a gente dizer que existe uma forma certa de falar, né? Não há isso. Há o que a gente chama na linguística de variante de prestígio. Exemplo aqui, quem mora na capital normalmente se acha, né, que fala correto, né? Mas na verdade é que a gente chama de variante de prestígio, né? Muitas vezes quem mora na capital acaba tendo essa variante de maior prestígio na região, né? Então tenham cuidado com isso, tá? O preconceito linguístico é presente, tá? Faz parte dos tipos de preconceito que a gente tem no Brasil. É comum, né? Quantas vezes a gente vê nordestino indo para outra região e sofrendo, ou então a gente vem alguém do interior do Ceará e vem para a capital e fala maninho, painho, né? De maninha, de painho, dia, né? Então são variantes variações linguísticas e elas merecem respeito, sim. Então a gente tem que respeitar o modo de falar da outra pessoa, né? Por isso que eu digo, não tem o certo nem o errado, tem o adequado, o mais adequado para aquele contexto. Por isso que eu chamo a atenção para o preconceito linguístico, para a gente saber respeitar, valorizar as regiões do nosso país, valorizar o modo de falar, seja do interior, da capital, do sul, do sudeste, do centro-oeste. Cada um tem o seu modo de falar e merece o respeito, tá certo? Beijos e até a próxima aula, galera!